Hoje é muito comum você abrir o Facebook e ver lá a propaganda de um candidato. Facebook, e-mail, YouTube, como que funciona isso, doutor? Quais são os limites dessa atuação do candidato? Primeiro pressuposto, a propaganda sempre deve ser identificada, deve ser feita por uma pessoa essa física. Então, primeiro ponto, não se admite propaganda anônima. Segundo pressuposto, não se admite a propaganda eleitoral na internet que seja paga. Ela apenas pode ser feita de maneira gratuita. Então, o candidato ele pode manter um perfil em rede social, ele pode mandar e-mail, ele pode contactar diretamente os seus eleitores, pode fazer com que os seus eleitores compartilhem as suas mensagens, compartilhem seus ideários, isso é bastante importante. Entretanto, não poderão fazer qualquer tipo de forma paga para difundir essa mensagem. Por exemplo, mecanismos de impulsionamento pago pela internet, isso é proibido, isso não pode. Assim como também não pode pessoas jurídicas, empresas, participarem na divulgação de material eleitoral. Porque se as empresas não podem fazer doação, se entende também que elas não podem utilizar de suas mídias para divulgar ideários de candidatos. Penso que os candidatos devem ficar muito atentos a isso, porque isso pode ser um erro bastante recorrente e isso deve ser evitado sob pena de multas e até penalidades mais drásticas, como a cassação do registro ou diploma do candidato. Penso que o eleitor também deve ficar bastante atento, o próprio candidato, com relação às ofensas que possam ser tidas na internet, porque ofensa na internet é a mesma coisa que ofender na rua. Diria eu, até pior, porque na internet fica lá gravado e pode ser replicado de maneira muito mais efetiva. Então, vamos tomar cuidado para difundir apenas questões que sejam verdadeiras, cuidado com as ofensas pessoais, porque isso tudo pode ser levado à justiça eleitoral, sofrer não só uma multa para o candidato ou eventualmente para o eleitor, mas como também levar a condenações criminais. Recentemente, soubemos de um político bastante afamado que ele foi preso por conta de um crime eleitoral, que era exatamente ofender a honra de um outro candidato. Isso, então, é algo bastante grave e todos devemos tomar bastante cuidado em relação a isso. Ok, doutor, só para recapitular, então, no Facebook, se eu tiver lá no meu perfil do Facebook e aparecer patrocinado uma campanha, isso não pode? Isso não pode. Isso não pode, a Justiça Eleitoral ela vai mandar retirar aquele conteúdo e vai aplicar inevitavelmente multa ao candidato que assim o fizer. Se for algo recorrente, pode até ser processado por abuso de poder econômico e isso poderá inclusive levar à sua exclusão daquela eleição.